Um ponto muito importante do nosso curso, a gente trata agora acerca das alterações ocorridas em relação ao crime do artigo 171 do Código Penal, estelionato. O problema é que agora, com o pacote anticrime, com a Lei 13.964 de 2019, o estelionato passa a ter como regra a ação penal pública condicionada à representação. A questão é que, uma vez entrando em vigor uma lei mais benéfica, considerando que agora para o processamento do delito, para a instauração da ação penal, há necessidade de representação, uma vez entrando em vigor uma norma mais benéfica, será que essa norma terá efeito retroativo? Essa é a grande discussão que será trabalhada na nossa aula. Então, primeiramente, a gente vai ver em que termos o estelionato passou a ter como regra a ação pública condicionada à representação, com algumas ressalvas, porque em alguns casos a ação continua sendo pública e incondicionada, a gente vai ver quais são, e depois vamos trabalhar essa controvérsia toda acerca da retroatividade ou não da norma mais benéfica em relação ao crime de estelionato. Então, a gente começa analisando primeiro a redação do artigo 171 do Código Penal, que aparece aí para você: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis a 10 contos de réis, vide Lei 7.209 de 84. Então, o primeiro ponto a tratar aqui é quanto à pena do estelionato, que é uma pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa também. E perceba que o estelionato permite 2 benefícios processuais, um deles trazido pelo pacote anticrime, que é o ANPP, pois a pena do estelionato, a pena mínima, não supera os 4 anos que o ANPP exige para efeito de pena mínima e aplicação do benefício, e uma vez não aplicado o benefício do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, o estelionato também admite suspensão condicional do processo, pois a pena mínima não supera 1 ano. Então, sabemos já que o crime de estelionato admite tanto a ANPP quanto suspensão condicional do processo. Beleza. A grande questão, a grande discussão está ligada à modalidade de ação penal no crime de estelionato com a entrada em vigor do pacote anticrime. Lembrando a você que, embora o pacote anticrime tenha sido publicado ainda no ano de 2019, ele entra efetivamente em vigor em 24 de janeiro de 2020. É a partir de 24 de janeiro de 2020 que temos que começar o nosso raciocínio quanto à entrada em vigor de uma lei mais benéfica, ou seja, exigindo representação para o crime de estelionato. Então o raciocínio agora é o seguinte, olha o que vai aparecer para você na tela. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for a administração pública direta ou indireta, 2, criança ou adolescente, 3, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então o que a gente tem? Como regra geral, a partir de 24 de janeiro de 2020, crimes de estelionato dependem de representação para o seu processamento, isso é indiscutível. A partir da entrada em vigor desta lei, do pacote anticrime, em 24 de janeiro de 2020, os crimes de estelionato passarão a exigir representação, salvo nas hipóteses que nós mencionamos em que a ação continua sendo pública incondicionada, ou seja, a administração pública direta ou indireta como vítima, criança ou adolescente como vítima, pessoa deficiente mental também como vítima do crime, ou maior de 70 anos ou pessoa incapaz. É isso que a gente consegue ver aqui nesse parágrafo 5º. Nessas hipóteses, a ação continua sendo pública e incondicionada, não havendo qualquer discussão sobre retroatividade de representação, porque nesse caso
a ação se mantém. Então, nessas hipóteses aqui das ressalvas, das exceções, a gente vai esquecer essa discussão sobre a representação. Somente em relação à regra geral é que a discussão sobre a retroatividade da representação vai se apresentar. Então, lembre-se, continua o estelionato como ação pública incondicionada nas seguintes exceções: a administração pública direta ou indireta como vítima, como por exemplo no caso do estelionato previdenciário, criança ou adolescente como vítima, pessoa com deficiência mental como vítima, ou pessoa maior de 70 anos, ou ainda pessoa incapaz. Uma pegadinha importante aqui é que pode vir na sua prova uma assertiva dizendo que os idosos, de forma geral, fazem com que a ação seja pública incondicionada, se o idoso for vítima. Não, cuidado! Veja, o Estatuto do Idoso prevê que o idoso é maior de 60 anos, enquanto a ação só será pública e incondicionada no delito de estelionato para a vítima que tenha mais de 70 anos. Então essa é uma pegadinha que vai vir em prova. Não é maior de 60 que faz com que a ação seja pública e incondicionada, e sim maior de 70 ou pessoa incapaz. Então a gente viu as exceções. Mas agora começa a ter um problema relacionado ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica ou mais benigna, que é a questão da representação para aqueles processos, aquelas ações penais já instauradas, em que não há representação da vítima nos autos, e a gente sabe que, como regra, a ação sempre foi pública e incondicionada, porém a ação penal já está instaurada, o juiz então verifica que não há representação da vítima. Será necessária a representação, ou seja, intimar a vítima para que represente, considerando que agora a lei mais benéfica exige, e a gente aprende no direito penal que a lei mais benéfica ela tem efeito imediato, inclusive retroagindo quanto a fatos pretéritos. Vinícius, mas essa lei não é uma lei processual penal? Essa lei é uma lei processual penal híbrida. Ela também tem carga de direito penal, porque a representação, se não efetuada, ela gera a extinção da punibilidade quando escoado o prazo de 6 meses. Por isso essa discussão no âmbito do direito penal, embora a representação seja um instituto do direito processual penal. Você sabe que quando a norma é processual penal híbrida, ou seja, carrega em seu conteúdo a carga de direito processual juntamente com carga de direito penal, sendo mais benéfica, ela terá efeito retroativo. Mas a gente tem que entender em que termos o Superior Tribunal de Justiça considerou esse efeito retroativo. E aí o STJ publicou o informativo 674, que a gente vai entender o que foi dito aí, dizendo o seguinte: a retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança aqueles processos cuja denúncia já foi oferecida. Informações do inteiro teor. A Lei 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato. Artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, sendo atualmente processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado, oferecimento da denúncia, de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo.
Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecimento na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. HC 573093 Santa Catarina, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma por unanimidade, julgado em 9 de junho de 2020. Essa foi a primeira manifestação do STJ a respeito do tema e a gente já vai ver que o STF também acompanha o STJ nesse entendimento, no seguinte sentido: já tem denúncia oferecida nos moldes da lei antiga, ou seja, como ação pública incondicionada? Se o juiz então agora verifica que não há representação nos autos, ou seja, que a vítima não se manifestou de nenhuma forma para que o autor do crime seja realmente processado, entende o Superior Tribunal de Justiça que não precisa colher representação da vítima, não precisa se a denúncia já foi oferecida. Se a denúncia ainda não foi oferecida, aí vai precisar. Ou seja, a partir de 24 de janeiro de 2020, verificando-se que a denúncia ainda não foi oferecida, preciso que seja intimada a vítima para que ela se manifeste se quer representar ou não. E aí, se ela disser que não quer representar, renunciando à representação, o entendimento é pela extinção da punibilidade. Ou então, se uma vez intimada, escoar o prazo de 6 meses para a representação, também haverá a extinção da punibilidade. O prazo decadencial vai gerar esse efeito. Então, chegou o dia 24 de janeiro de 2020, não teve ainda denúncia oferecida. Intime-se a vítima para colher representação. Beleza. 24 de janeiro de 2020, denúncia já oferecida nos moldes da ação penal pública incondicionada sem presença de representação da vítima nos autos. Precisa intimar a vítima para que ela se manifeste? Resposta do STJ, não. Por quê? Porque não se exigia a representação para o oferecimento da denúncia. A denúncia, uma vez oferecida, já cumpriu o seu papel conforme a lei vigente no momento do oferecimento, não havendo necessidade de representação para o prosseguimento da ação penal. O STJ deixa claro, a representação agora ela é uma condição de procedibilidade, mas ela não é uma condição de prosseguibilidade, ela não é uma condição para que a ação penal prossiga, e sim para que a ação penal seja instaurada. Portanto, 24 de janeiro de 2020, denúncia já oferecida. Não há representação nos autos. Preciso ouvir a vítima para a representação? Resposta não. Resposta não. O STJ vai dizer que não nesse julgado, mas já já a gente vai ver que existe divergência com a sexta turma. Já já, num julgado já do ano de 2021, a gente vai ver que existe divergência com a sexta turma. No entanto, em relação a esse entendimento que eu acabei de dizer, no sentido de que não há necessidade de colher representação para aquelas denúncias que já foram oferecidas, o STF tem o mesmo entendimento. Olha só que legal aí o HC 190683 Espírito Santo, relator ministro Marco Aurélio, um julgado de 7 de dezembro de 2020, publicado já em 2021, em 7 de janeiro de 2021, julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, estelionato, ação penal, Lei 13964 de 2019, aplicação no tempo. A exigência de representação tem aplicação aos casos em que não tiver sido oferecida denúncia, independentemente do momento da prática do crime. Então, fica claro aí, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o seguinte, denúncia ainda não oferecida, precisa colher representação. A contrário senso, denúncia que já foi oferecida, não precisa colher a representação. Entendimento idêntico ao que a gente viu agora há pouco do Superior Tribunal de Justiça. Só tem um problema. Esse entendimento que a gente viu da quinta turma do STJ e também do Supremo Tribunal Federal pela sua primeira turma, que é, por enquanto, o que a gente tem no âmbito do Supremo, já diverge de um julgado recentíssimo, já do ano de 2021, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que há a necessidade de representação mesmo para aqueles processos que já estão em curso.
Veja, se ainda não houve trânsito em julgado e o processo ainda está em curso, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a norma deve retroagir e a vítima, no curso do processo, deve ser intimada para se manifestar sobre a representação. Olha que importante esse julgado do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental no recurso em habeas corpus, estelionatos 35 vezes, Lei 13.964 de 2019. Necessidade de representação da vítima, retroatividade, aplicação aos processos em curso sem trânsito em julgado, ilegalidade, ausência, agravo, improvido. De acordo com a jurisprudência da sexta turma desta Corte Superior, firmada no julgamento do HC 583-837 Santa Catarina, a norma prevista no artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal deve retroagir para alcançar todos os processos nos quais a vítima não tenha se manifestado favoravelmente à persecução penal, desde que não tenha havido o trânsito em julgado, o que ocorreu no caso, não se verificando manifesta ilegalidade, agravo regimental improvido. Então esse é o agravo regimental no RHC 140.917 São Paulo, relator ministro Nefi Cordeiro, sexta turma, julgada em 23 de fevereiro de 2021. Veja que o Superior Tribunal de Justiça, em 23 de fevereiro de 2021, ou seja, julgado posterior aos outros dois que nós mencionamos aqui, disse que em processos que estejam em andamento, nos quais a vítima não tenha ainda se manifestado, não tenha manifestado a representação, deve haver sim a retroatividade da norma mais benéfica para que a vítima tenha que representar. Se se verificou isso ainda até o trânsito em julgado, ou seja, um espaço temporal gigantesco aí, vai ter que haver intimação da vítima. Então o juiz verificou, por exemplo, que antes da audiência de instrução não tem a representação da vítima nos autos, com a denúncia já oferecida, processo em andamento. Tem que intimar a vítima para a representação, para que se manifeste sobre a representação. Vinícius, e aí como é que fica? Durante o processo, quando o juiz resolve intimar a vítima para se manifestar, seguindo essa orientação aqui do STJ, será que essa intimação ela tem que ter o prazo de 6 meses? Ou seja, o processo já está em andamento, agora a gente vai ficar esperando a vítima por 6 meses para ela dizer se quer representar ou não? Vamos devagar, porque essa é uma situação que já aconteceu em processos na minha atuação como defensor, e eu vi juízes tomando medidas muito pertinentes em relação a esse prazo para a vítima representar durante o processo, não considerando razoável o prazo de 6 meses, o que eu concordo. Não é razoável durante um processo uma vítima ser intimada e ela ter 6 meses para fazer a representação, quando ela foi vítima do crime já há muito tempo, já poderia ter registrado a ocorrência policial. Agora a gente vai dar ainda mais 6 meses para que a vítima decida se quer representar ou não, não é razoável. A gente pode utilizar, por analogia, o artigo 91 da Lei 9.099 de 95, que trata das disposições transitórias quando a Lei 9.099 entrou em vigor. Olha só o que diz esse artigo 91. Nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias sob pena de decadência. Embora essa norma do artigo 91, ela tenha sido criada para os seus efeitos em 1995, quando a Lei 9.099 entrou em vigor, não vejo qualquer problema como forma de se evitar um lapso temporal alongado de 6 meses com um processo já em curso. Não vejo qualquer problema em se dar o prazo de 30 dias para que, durante o processo criminal, a vítima possa se manifestar sobre a representação. 30 dias é mais do que razoável. O que não é razoável é ter que esperar 6 meses para a vítima decidir com um processo já em andamento. Então, usando aqui por analogia esse artigo 91 da Lei 9.099, considero perfeito. Por quê? Porque passando o crime a exigir representação e adotando-se esse entendimento do STJ, o último que a gente viu aqui, ou seja, o juiz entendendo que existe realmente a retroatividade, o que é razoável? Intime-se a vítima para que no prazo de 30 dias
manifeste-se acerca da representação. É a melhor solução para o problema no caso concreto. Bacana? Então a gente viu aí uma discussão muito importante, muito interessante sobre representação no crime de estelionato. Isso é tema certo de prova, é tema certo. Vai cair essa questão da representação no crime de estelionato e, inclusive, digo mais, vou além, a discussão sobre retroatividade ou não da norma mais benéfica pode ser objeto de prova discursiva, de prova dissertativa. Anote aí, ó, você ter que dissertar se, uma vez entrando em vigor a norma mais benéfica, dizendo que o estelionato é crime de ação pública condicionada à representação, se essa norma tem efeito retroativo ou não. E aí, ó, candidato, disserte sobre o tema. Tema muito legal para uma prova discursiva. Então, muito obrigado, essa aula foi muito importante para a gente. A gente continua com o nosso curso de parte especial. Um grande abraço.